Já ficou com aquela cara de tacho por ter dado branco numa apresentação, numa reunião de trabalho, às vezes até numa conversa? Sabe aquela cara de paisagem, quando alguém dá branco, que você fica até com dó? Eu vou te dar 5 dicas para você saber como roteirizar a sua fala, uma apresentação, para fugir e nunca mais sofrer por ter dado branco numa fala. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Nélio Xavier, professor de oratória aqui do Clube da Fala, podcast, locutor, palestrante, com mais de 2.000 horas no palco e já dei branco. Claro que eu já dei branco. Olha só, antes de eu chegar nas dicas, nos 5 passos para você aprender a roteirizar e fugir do branco, 1. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Dá essa moral para o Clube da Fala. 2. Ativa a notificação. Ah, Nélio, todo mundo aqui no YouTube pede para ativar a notificação. Por quê? Porque você vai ser avisado quando tiver um novo conteúdo nosso publicado. E 3. Tem um joinha aqui embaixo. É para você mostrar pra gente que você gostou do conteúdo. Então, se você gostar do conteúdo, clica no gostei, no like. Combinado? Beleza. Agora sim, bora para as dicas. Primeira coisa, não adianta você querer se apresentar, querer falar no meio das pessoas, conduzir uma reunião, por exemplo, se você não reuniu os principais pontos sobre o assunto que você quer falar. Por exemplo, para esse vídeo aqui que você está vendo, 5 dicas para roteirizar e não dar branco, eu reuni os principais pontos que eu queria falar. Esse é o primeiro passo. Se você domina o que você vai falar, e eu acredito que você domina, é isso que as pessoas esperam, você tem muita coisa para falar, só que às vezes não tem tempo de falar tudo. Então reúna, sintetize os principais pontos do que você quer entregar para as pessoas. Segundo passo, prepare um material de apoio do que você sintetizou. Por exemplo, se você for fazer uma palestra, se você for fazer uma apresentação, um slide ou um PowerPoint pode ser um bom material de apoio para você colocar os highlights, os principais pontos, o pessoal chama de bullet point, do que você sintetizou, para você lembrar a progressão da sua fala. Ou então o seu celular ou uma anotação, coloca isso registrado no material de apoio. Isso vai te ajudar, no caso de você dar branco, buscar esse material para dar continuidade à sua fala. Terceiro passo para você ter um bom roteiro, uma boa estrutura e fugir do branco. Divida o seu material em início, meio e fim, de acordo com o tempo de fala que você tem. Por exemplo, esse vídeo aqui, ele tem algo em torno de 4 a 6, 7 minutos. Então eu sei que esse é o meu tempo limite. Eu preciso dividir a minha abertura, o meu desenvolvimento e o meu final dentro desse tempo. Não adianta eu querer entregar tudo para vocês, como eu falei lá na dica número 1. Você pode até ter separado bem os seus pontos, mas se você não fizer uma boa abertura e não souber finalizar a altura, você perde a atenção das pessoas e pode sim correr o risco de ficar nervoso. E quando você fica nervoso, o que acontece? O branco vem. Divida início, meio e fim e controle bem o tempo da sua fala. E para a gente finalizar, os 2 últimos passos para você roteirizar preencha as transições com elementos coesivos fluidos. Nossa, Nélio, falou grego. Vamos lá, vamos traduzir isso. Um roteiro, uma estrutura de fala, tem 2 transições muito marcantes. Do início para o meio, do meio para o fim. Como você faz essas transições ficarem mais fluidas, melhores conectadas? Use elementos coesivos. Exemplo, diante disso, sendo assim, em seguida, por outro lado, portanto, a seguir. Essas palavras deixam a sua fala, a sua entrega mais fluida. E quando você prepara essas palavras para transitar, elas servem como um apoio para você progredir a sua fala e não dar branco. Imagina, você dando branco no momento, mas se você treinou, que é a última dica, você vai lembrar daquela transição e vai conseguir continuar. E já que eu falei da última dica, vamos a ela. Treine pelo menos 3 vezes antes da sua fala. É uma fala importante? É uma defesa numa audiência, por exemplo, se você é advogado, ou é uma entrevista de emprego, ou então é um vídeo que você vai gravar para sua rede social, como esse aqui. Treina pelo menos 3 vezes antes. Foca nas transições, de início para meio, de meio para fim. Tudo isso acumulado é quase impossível você dar branco na sua fala. Gostou do conteúdo? Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Já deu branco na apresentação? Quantas vezes isso aconteceu? Conta pra gente, porque eu tenho certeza que você não é o único. Até a próxima!